Vamos então para a nossa segunda videoaula desse curso de Grails. Nós configuramos o ambiente, colocamos a versão do Grails, versão do Java, temos configurado o Eclipse para o uso de Groovy Grails e agora nós vamos criar nossa primeira aplicação. E é assim, você vai vir aqui em File, New, Grails Project, ou se não aparecer essa opção aqui, você pode ir em Other, procurar aqui a pastinha Grails Project. Muito bom. Nesse curso, nós vamos desenvolver um projeto de um restaurante. Restaurante, né? Toda vez que a gente for gravar videoaula vai dar uma fome, mas tudo bem. Então, restaurante. O nosso restaurante vai se chamar, um nome bem criativo, Tô com fome. Beleza, eu vou finalizar aqui. Então aqui nós temos a versão do Grails. Quando você vai criar um projeto em Grails, você pode especificar a versão que você quer utilizar. Se você quiser usar uma versão específica. E você pode configurar também na sua workspace aqui. Vou clicar em finalizar, vou usar a versão 234. Quando nós vamos utilizar o Grails dentro do Eclipse, nós estamos numa perspectiva do Eclipse. Perspectiva é o conjunto de painéis que nós temos dentro do Eclipse. Nós estamos na perspectiva Java EE, está perguntando se eu quero abrir a perspectiva Grails agora. Eu falei, não quero não, estou de boa, estou sussado. Vai dar na mesma, vai mudar nada para mim. Muito bom. Beleza, então ele está aqui criando agora o projeto em Grails. Vamos aguardar um momento. O objetivo desta videoaula, dessa segunda videoaula, é entendermos a estrutura de um projeto Grails, as pastas que tem, os arquivos que são criados e tudo mais, ok? A partir disso, nós poderemos introduzir aí os primeiros conceitos com Grails para que nós possamos desenvolver nossa aplicação. Primeiramente, vamos desenvolver em Groovy Server Pages e depois nós vamos aprender um framework de desenvolvimento de interfaces, que é o framework ZK. Beleza. Então aqui, sempre que nós mandarmos executar uma aplicação em Grails ou fazer a atualização das dependências, eu vou informar o que é isso, nós sempre teremos isso, nós teremos um tempo aí em que o nosso framework irá instalar os pacotes e tudo mais, ok? Quando formos criar. Quando nós formos rodar, ele carrega o Grails, roda isso na máquina virtual do Java e nós conseguimos visualizar o projeto. Aqui ele está instalando vários plugins. Por que o Grails está instalando vários plugins? Porque o Grails é um framework que engloba a utilização de vários frameworks, como por exemplo o Hibernate para persistência de dados, o Spring, que é a base do Grails, como um framework também para desenvolvimento, para visualização, para gerenciamento de páginas. Então hoje nós temos também a possibilidade com Groovy Server Pages de utilizarmos esse framework. Nós temos aqui alguns plugins de scaffold, nós vamos utilizar isso também. Nós temos ainda Database Migration, que trata da questão de acesso a banco de dados, da questão de visualização de banco e tudo mais. Nós temos por padrão o jQuery também, um plugin API do jQuery vinculado ao nosso projeto, e nós temos aqui um Tomcat. Quando nós vamos rodar o nosso projeto, nós vamos rodá-lo dentro de um servidor web, e nesse caso é o Tomcat. É possível mudar isso também se você não quiser usar o Tomcat. Muito bom. Criou aqui, então terminou, escreveu aqui no console, ó, terminated. Beleza. E agora eu vou abrir aqui a estrutura do projeto. Você fala, meu Deus, que beleza, quanta pastinha. Isso, agora vamos entender aqui, pasta por pasta, para que nós possamos continuar a entender um pouco mais do Grails aí. Vou fechar aqui, vou minimizar aqui. Esse cara eu vou fechar, o Eclipse. Vou fechar a lista de tarefas também. Muito bem, em Grails nós temos por padrão a arquitetura MVC, que é a arquitetura Model View Controller. Então nós temos essas três camadas da arquitetura logo aqui nessas primeiras pastas. Então nós temos aqui o pacote de Domain, que é de modelo de negócio, de domínio de negócio. Então aqui nós vamos colocar as nossas classes que se referem ao modelo do nosso negócio. Nós temos aqui a pastinha de Controllers, onde nós teremos a lógica das regras de negócio.
E nós temos a pastinha de views, que é onde nós teremos os arquivos GSP que nos permitirão visualizar os dados, as informações, conforme a gente queira interagir com o usuário. Então, nas views nós colocamos a interface com o usuário. Uma página GSP nada mais é que uma página HTML. E uma página HTML, porém, que tem algumas tags específicas que nos dão alguma funcionalidade em comunicação com os controllers. Sempre que nós quisermos mostrar algo na view, nós iremos pedir para o controller processar isso e enviar o que tem que ser visualizado para a view. Muito bom. Sempre que nós clicarmos em alguma coisa na view, nós iremos interagir com o controller, por sua vez, vai interagir com o modelo do nosso negócio e depois, quando interagir, vai devolver a resposta para a view. Então, nós temos aí a arquitetura MVC e nós vamos utilizar isso. Muito bom. Como nós trabalhamos com tags em GSP, nós temos algumas tags específicas, como GIT, GIF. Então, nós temos algumas tags que nos dão alguma funcionalidade para nós exibirmos as informações. Porém, nós podemos ainda criar as nossas tags. E criando as nossas tags, nós podemos colocá-las aqui dentro de taglib. Nós podemos criar um componente de interface, uma tag, que tem algum comportamento em JavaScript já embutido, por exemplo, e nós podemos sempre chamar essa tag a partir dessa taglib. Nós transformamos esse componente num taglib, nós podemos utilizá-la todas as vezes que quisermos no nosso projeto. Na pastinha Services nós podemos criar serviços, como por exemplo Web Services, para que nós possamos fazer a comunicação com outros sistemas, seja para consumir outros sistemas ou para oferecer serviços que vão ser consumidos por outros sistemas. Na pastinha Úteis é mais uma pastinha, um pacote de divisão aqui da estrutura, porém nós podemos colocar as classes que seriam do Úteis em outros pacotes, como Groovy, como Java, por exemplo. Scripts também, onde nós temos aqui, quando se trata de script, se eu for tratar de JavaScript, nós temos uma pastinha específica aqui, ó, dentro de Web App, temos a pastinha JS, onde colocaremos todos os nossos arquivos JavaScript, se for necessário. E também temos aqui dentro do Web App o CSS e as imagens. Então, nós podemos gerenciar os nossos recursos de CSS, JS e imagens. Eles vão ser gerenciados aqui nessas três pastinhas. Beleza. Esse i18n aqui é muito interessante. Por quê? Porque se nós quisermos desenvolver um software que trate de vários idiomas, nós podemos gerenciar as mensagens que vão ser exibidas para os usuários nos diversos idiomas através desses arquivos aqui. Então, por exemplo, nós temos aqui, ó, PTBR. Nesse arquivo PTBR, nós podemos colocar todas as mensagens em português. Então, nós podemos criar mensagens ou utilizar as mensagens específicas do que o Grails já tem. Então, por exemplo, nós temos aqui como se fossem variáveis que vão ser referenciadas para nós no meio do GSP, por exemplo, ou no controller. E nós podemos definir como que essas mensagens vão aparecer. Então, nós temos aqui uma tradução feita por esse ser humano aqui sobre das mensagens que tradicionalmente estavam em inglês. Então, nós temos a possibilidade de criar isso em português ou em qualquer outro idioma. E essa internacionalização pode ser facilmente gerenciada na nossa view. Isso aqui é uma grande vantagem para quem quer desenvolver software com internacionalização. Então, por isso nós temos esse I de internacionalização, ok? Das pastas que temos até agora, falamos dessas três aqui que tem a nossa arquitetura base, mas nós temos uma pasta que é extremamente importante para um projeto Grails, que é esta de conf. Aqui na pasta conf, nós teremos todos os arquivos de configuração do nosso projeto. O primeiro arquivo que nós temos de configuração, que eu vou destacar aqui, é o arquivo buildconfig. Nesse arquivo buildconfig, nós teremos todas as configurações que precedem a execução, a compilação do nosso projeto. Então, por exemplo, que eu estou com uma falta de permissão na minha máquina aqui, está zoado esse Windows. Beleza. Nós temos aqui o seguinte, nós temos algumas configurações de quando que nós queremos, como que nós queremos que a aplicação seja executada, consumo de memória, por exemplo, no ambiente de teste, no ambiente de execução, ou quando for dar um deploy da aplicação para gerar um OR.
Nós temos ainda algumas configurações como a versão que é utilizada e tudo mais, qual a pasta de destino dos arquivos compilados e por aí vai. Nós podemos configurar o arquivo de war. O arquivo de war, sempre que nós queremos dar um deploy numa aplicação web em Java, nós geramos um arquivo war. E em Grails isso é muito fácil, é simplesmente você executar um comando chamado war. Então nós vamos aprender a fazer isso também mais lá para o final do nosso curso, quando formos dar o deploy na nossa aplicação. Você pode configurar o nome desse arquivo, consequentemente o nome da aplicação. Você pode configurar de onde vão vir os jars que o Java precisa para conseguir integrar com outros plugins. Então aqui está um ponto muito importante. Quando você desenvolve em Java, se você já desenvolveu alguma aplicação em Java, provavelmente você teve que gerenciar os jars, né? Você baixa um jar para cá, coloca jar na pasta lib, coloca no build path e aí você vai e fica gerenciando o jar para cá e para lá. Muito bom. No Grails você não vai fazer isso não. No Grails, sempre que você quiser colocar um plugin, você vai vir aqui em plugins, ó, e você vai colocar build alguma coisa, ou compile alguma coisa, ou runtime alguma coisa. Eu vou abrir uma página aqui para dar uma informação mais precisa para você. Por exemplo, eu quero um plugin para exportar PDF. Eu vou pegar aqui Export PDF Grails. Aí eu achei aqui um tal de Export Plugin. Muito bom. Ah, vou ver esse cara aqui. Quero colocar esse cara no meu projeto. Beleza, é assim, ó. Se você descer aqui, ó, a dependência, a primeira linha aqui, ó, nós temos como que nós devemos colocá-la no build config. Então é muito simples. Você pega essa linha, coloca no seu build config. Vou copiar lá. Copiei, voltei, coloca no seu build config. A próxima vez que você rodar a aplicação, o Grails vai baixar as dependências, ou seja, os jars dessa dependência. E aí você não precisa gerenciar os jars. O Grails vai gerenciar isso sozinho, utilizando o Maven por trás. Então, para quem manja de Maven e tudo mais, o Maven ele está meio que transparente para nós no Grails. Isso facilita muito a configuração, pois você não tem que ficar brigando com os jars, ok? Quando que você vai brigar com os jars? Por exemplo, vamos supor que você não encontre um plugin para Grails. Tem um monte de plugin no site do grails.org/plugin. Um monte. Vou fechar aqui. Depois a gente vai acessar e usar um monte também. Mas vamos dizer que você não encontra um e tem um, por exemplo, você já utiliza um determinado jar de uma biblioteca que você acessa aí, que você utiliza no seu projeto e você quer utilizar. É possível? Sim, é possível. Groovy aceita código Java. Então, se você pegar o seu jar e colocar no seu projeto aqui no nosso lib e anexar ao build path, então você vai conseguir utilizar esse jar e todas as classes que você tem lá nessa biblioteca. Então você consegue a flexibilidade do Groovy, o gerenciamento do Grails, porém, se você tiver algo muito específico que não exista ainda em Grails, você pode colocar o arquivo jar lá e utilizar escrevendo em Java mesmo. Pode reutilizar as suas classes. Pode frisar uma coisa, você pode colocar código Java e código Groovy no projeto Grails. No final das contas, tudo vai ser convertido, compilado para bytecode e vai rodar na máquina virtual do Java. Então, não se preocupe, pode escrever em Java ou pode escrever em Groovy. No nosso curso nós vamos escrever em Groovy porque Java dá preguiça. Beleza, muito bom. Então, build config é isso. Nós podemos configurar aqui principalmente as nossas dependências. Se você quiser habilitar uma SQL, você vem aqui no build config e runtime. Você consegue tirar esse comentário, pronto. Agora o MySQL, o conector MySQL, aquele jar, ele já está valendo no projeto. Se você rodar da próxima vez, você já consegue acessar uma base de dados MySQL. Sensacional, não? Beleza. Build config é isso. O que é o Bootstrap? Bootstrap não tem nada a ver com o Bootstrap CSS, não. Bootstrap é uma classe em que sempre que a aplicação iniciar, o código que estiver dentro dessas chaves vai ser executado. Sempre que a aplicação for encerrada, destruída, esse código que estiver entre essas chaves, esse código vai ser executado. Então, o Bootstrap você pode fazer com uma configuração inicial que você queira que rode toda vez que a sua aplicação for iniciada. Vamos supor, você derrubou o Tomcat e você vai subir o Tomcat com a sua aplicação. Então, quando isso acontecer, você vai e coloca um código aqui que você quer executar, por exemplo. Okay? Toda vez que você der run app, também aqui na IDE do Eclipse, toda vez que você der run app, ele vai executar o código que tiver aqui dentro, beleza?
Application Resource é onde nós temos a configuração dos recursos. Nós podemos definir recursos JavaScript, CSS, que nós queremos utilizar no nosso projeto de uma maneira global. Então, nós podemos configurá-los aqui. Não é necessário configurá-los, você consegue acessar os arquivos a partir dessas pastas aqui também, ok? Config. No config, nós temos configurações específicas da aplicação e também de plugins que nós temos instalado na nossa aplicação. Então, nós podemos configurar plugins aqui. Por exemplo, nós temos configuração do Log4j. Se nós colocarmos uma validação com Spring Security, por exemplo, nós vamos configurá-lo aqui também. Então, no config, nós temos configurações tanto de ambiente de produção, de teste, quanto de desenvolvimento. Nós podemos fazer essas configurações aqui referentes aos plugins que nós instalamos. É como se fosse um passo depois do build config, ok? Mais um passo aqui importante para nós é o Data Source Groove. Aqui nós vamos configurar o acesso ao nosso banco de dados e nós podemos utilizar ambientes diferentes. Em Grails nós podemos criar um ambiente de desenvolvimento, um ambiente de teste, um ambiente de produção. Aqui, por padrão, Grails, sempre que você criar um projeto em Grails, você vai ter o acesso a um banco de dados H2, que é um banco em memória. Então, toda vez que você roda a aplicação, ele esvazia por padrão. Ou seja, você não precisa configurar o banco de dados inicialmente. Você quer só criar uma aplicação, fazer um testezinho bobinho lá? Você começa aqui criando, e nós vamos fazer isso também, e utiliza o banco de dados em memória. E se você quiser, eu quero acessar MySQL, como é que vai ter que mudar todas essas linhas aqui? Tem um negócio, um site da hora passar para você, eu vou indicar, hein? Anota aí, www.google.com.br. Lá você encontra o arquivinho do Data Source Groove para MySQL, para Postgre, para tudo que você quiser, rapaz. Vai ser sucesso. E o Grails utiliza por trás o Hibernate, como tem lá no build config. Vou voltar aqui. O Hibernate que nós estamos utilizando, 3.6, ou se você quiser utilizar uma outra versão, você pode especificar também. Por fim, aqui no conf, nós temos o URL Mappings. Assim como nós podemos gerenciar com o controller o que vai ser acessado, o que não vai ser acessado, nós podemos configurar aqui os mapeamentos de URL. Para você fazer URLs amigáveis, por exemplo, você pode indicar aqui, quando acessar determinado endereço, que controller que você quer chamar ou que view você quer renderizar na tela. Ok? Muito bom, vamos prosseguir mais um pouquinho, entendendo aqui a estrutura. Nós temos então, podemos colocar código Java, código Groove aqui, códigos que não são de classe de domínio, nós podemos colocar aqui. O que for de classe de domínio, nós vamos colocar no domain. Teste de unidade nós vamos colocar aqui, teste de integração aqui. Os plugins que estão instalados aparecem aqui nessa pastinha plugins. Aqui nós temos o ClassPath, onde nós temos todas as bibliotecas jars que estão no nosso projeto. Application Properties é um arquivinho que define o nome da nossa aplicação, a versão do Grails e também a versão da aplicação. Você pode ir incrementando essa versão à medida que você for dando o seu deploy aí ou criando as novas versões do software. Beleza. E aqui dentro nós temos em Grails app, nós não temos nada ainda, mas nós teremos aqui dentro de Grails app os nossos composers futuramente quando formos utilizar o framework ZK. Dentro de lib você pode colocar os jars, como eu falei, externos, que você não tenha em Grails um plugin equivalente. Você pode colocar aqui. A pasta target é a pasta onde ficam as classes compiladas, essa pancada de classe, evita olhar para isso. E também quando você gerar o OR da sua aplicação, ele vai ser por padrão colocado dentro dessa pasta, como está configurado lá no build config. Beleza! Dentro do web app eu já falei também, e nós temos aqui o wrapper, que serve para porcaria nenhuma, mas tá bom. Beleza? Então nós temos aqui a estrutura de um projeto em Grails. Isso aí para nós é muito importante, que cada pastinha dessa seja entendida, e aí nós vamos começar a criar o nosso projeto Restaurante Tô Com Fome. Lembrando que sempre nós vamos começar pelas classes de domínio do nosso software. Na próxima videoaula nós vamos ver aí então o nosso diagrama de classes do nosso projeto Restaurante Tô Com Fome e vamos começar a implementá-lo. Vai ser um sucesso.